Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E garantir para cada um de nós que Jesus está aqui conosco. Glória a Deus. Amém? Apesar de que estamos com o coração assim dolorido pelo ocorrido, o ser humano nunca está preparado para isso. Nunca. Não adianta tentar preparar, porque não vai conseguir. É uma coisa que faz parte da nossa sensibilidade. Nós estamos, para a honra e glória do Senhor, eu vou dizer, nós estamos atravessando um momento difícil. E quando a igreja do Senhor está atravessando um momento difícil, é porque uma tremenda e enorme bênção está por chegar. Amém. A gente consegue ver assim, pelo olho da fé e pelo conhecimento que nós temos do nosso Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de dizer para a igreja: alegre o seu coração. O que Deus quis fazer, Ele fez. E Ele sempre vai fazer a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Ela é superior à vontade humana. E eu quero dizer para a igreja que tudo quanto o Senhor Deus faz, ainda que nos fira, ainda que nos machuque, ainda que dói, é feito por amor e por benignidade, e querendo o melhor para todos nós, porque Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir. Então o Senhor Deus, Ele é soberano, a sua vontade é feita, e nós devemos louvar ao Senhor pelos seus feitos, porque eles são permeados de misericórdia. Amém? Como foi ministrado aquele louvor, esqueça lá fora, coloca a sua mente somente no Senhor Jesus Cristo, porque esse nome é o nome que a Bíblia garante, e eu creio, acredito piamente, é o nome que está sobre todos os nomes, é o nome que detém todo o poder dentro das suas mãos, porque assim o Pai o entregou. E essa dor que está no nosso coração pela perda do pai da nossa irmã, e por alguns dos nossos que ainda encontram hospitalizados, eu rogo a Deus que nos prepare e nos dê força para atravessar esse momento. E enquanto nós estivermos atravessando o deserto, pode ter certeza que o Senhor Deus está grudadinho na nossa mão. Porque sozinho nós não conseguiríamos chegar do outro lado. Mas enquanto estivermos atravessando o deserto, nós temos a garantia da presença do Senhor conosco. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos a história dele e conhecemos ele. Ele sofreu tremendamente pela humanidade. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez foi por amor. Não pensemos nós que as coisas que nos acontecem, que nos dói, que nos fere, que nos magoa e que deixa o nosso coração de luto e entristecido, foi porque Deus nos esqueceu. Não, isso não é verdade. É porque as coisas são assim e Ele nos avisou verbalmente quando estava na terra e nos deixou escrito para que nós nunca esquecêssemos dos seus conselhos. Ele disse que enquanto estivéssemos nessa terra, nós teríamos aflições, mas que nós tranquilizássemos o nosso coração, porque todos os dias da nossa vida Ele estaria conosco. Eu creio nisso, eu creio plenamente. O fato é que eu estou aqui de pé, e se eu estou de pé aqui com saúde, é porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu gostaria de pedir uma coisa para essa igreja amada, querida, abençoada do Senhor Jesus Cristo. Nunca pare de orar. Siga orando. E quando você estiver orando, lembre do seu irmão. Muitas das vezes o seu irmão está aí sentadinho do seu lado, passando por um momento terrível na vida. Mas mesmo assim, pela presença do Espírito Santo que reside no coração, ele ainda consegue esboçar um sorriso, e muitas das vezes passa despercebido o seu sofrimento. Mas só sabe o que está passando com esse irmão, ele mesmo e o Senhor Jesus Cristo.
porque nós não temos a capacidade de sondar o coração, porque essa capacidade foi dada somente ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós ajoelharmos no nosso quarto, nas nossas orações particulares, e levarmos o nome do nosso irmão que vem na nossa memória ao Senhor Deus, essa dor em que ele está passando, que ele está sofrendo, ela pode ser amenizada, porque o Senhor Deus tem poder para isso. Amém. E na palavra de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, existe o poder. A palavra de Deus, ela é poder, mas Ele outorgou o poder a nós. E nós temos a capacidade de ministrar bênção. Quando nós estendemos a nossa voz em oração, endereçada a um irmão que nem sabe que estamos orando por ele, ele pode estar em qualquer ponto desse globo, que ele é abençoado, porque o Senhor garante. Portanto, vamos, queridos irmãos, sempre que dobrar o nosso joelho, orar pelo irmão que vir na nossa memória. Que bom que seria que viesse todos. Que bom seria que viesse todos. Porque nesse momento, a família enlutada precisa muito da nossa oração. Porque a dor ela é tremenda. Quem já passou por isso sabe o quanto dói a perda de um ente querido, principalmente estando distante. Que terrível é. Eu já passei por isso. E não adianta pedir a Deus para não passar, irmãos, porque já foi escrito que teremos aflições nesse mundo. E nós não podemos estar todos os dias da nossa vida colado nos nossos familiares, porque cada um de nós tem uma obrigação, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem o a fazer. E quando deslocamos da nossa casa, já estamos distanciando dos nossos, porque ele também vai para o outro lado. E dentro desse espaço de tempo, tudo pode acontecer. Se estivermos sempre levando a nossa palavra de oração a Deus, pedindo a Deus a proteção para a nossa família, não quer dizer que membros da nossa família não vai falecer, não quer dizer que membros da nossa família não vai sofrer acidente, porque tudo Deus tem um propósito em tudo. E às vezes Deus fala, não, Ele fala de acordo com o que Ele quer. Porque muitas das vezes Deus falando com carinho e com amor para mim, eu não vou entender. Vai ser preciso dele ser duro comigo para que eu possa entender. Existem aqueles que são mais sensíveis à voz de Deus. Existem aqueles que às vezes nem ouvem a voz de Deus. E existem aqueles que são endurecidos para a voz de Deus. Mas o Senhor Deus de um só modo ama a todos. Existem pessoas diferentes para mim, mas para o Senhor Deus são todos iguais. Amém, meus queridos? Amém. E eu queria aqui também, aproveitando o ensejo, parabenizar aos jovens pelo congresso. Irmãos, foi um congresso tremendamente maravilhoso. Tudo que os jovens fizeram aqui, no final da semana que passou, eu louvo a Deus pelo esforço. Eu louvo a Deus pela criatividade. Louvo a Deus pelos homens que passaram por aqui pregando a palavra do Senhor, tanto no sábado quanto no domingo. O Senhor Deus falou tremendamente no meu coração através das ministrações. Eu não conhecia ainda o primeiro diácono, Genildo. Creio que é Genildo. Meu Deus, que homem usado por Deus. Não precisa falar no pastor Isaías Floriano, que esse nós já conhecemos, esse nós já temos no nosso coração, esse já é dos nossos. Pastor Isaías Floriano, um tremendo homem de Deus, trouxe uma palavra de fazer banco arrepiar, porque aquele homem tem vida no altar. Não precisa de eu vigiar a vida dele, que eu ver ele e sentir ele no abraço que ele me dá e que eu dou nele. As palavras que saem da boca do pastor Isaías são palavras ungidas do Deus. Uma família maravilhosa, a família do pastor Isaías. E nós devemos também lembrar deles em oração, irmãos, para que Deus esteja cobrindo estes homens que saem por aí, levando as boas novas de salvação, trazendo ministrações maravilhosas como essas que passaram, para que Deus os abençoe, porque Deus precisa de homens valentes que têm coragem de pegar a sua malinha e partir pelo mundo pregando a palavra de Deus. E cada um de nós fomos chamados para fazer isso. Quando você fala de Jesus para o seu vizinho, você está sendo um homem de Deus usado como instrumento na mão de Deus.
quando falamos para o colega de trabalho, para o colega de escola, enfim, para todos. Amém, meus queridos? Amém. Quero mais uma vez reiterar que os jovens estão de parabéns. Se eu tivesse que dar uma nota, eu não daria 10. Porque se eu der 10, eles não vão melhorar. Foi muito bom? Foi. Mas eu daria mais ou menos um 9, sabe? Para que eles corressem atrás desse 1 para completar o 10. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu quero mais uma vez que os irmãos aplaudam o Senhor pelo Congresso dos Jovens. Amém? Deus abençoe a todos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 45. Eu vou aproveitar a unção que o Espírito de Deus deixou aqui através da ministração do louvor. Deus usou o ministro de louvor para falar alguma coisa ao nosso coração, e que a palavra agora vem reiterar o que foi ministrado no louvor. Os cânticos maravilhosos, louvor a Deus, foi maravilhoso. E agora nós vamos prestar atenção no que Deus tem para nos falar através da sua palavra. Eu quero ler aqui o Salmo 45 juntamente com os irmãos. Não preocupem, porque eu serei breve na minha palavra. Eu esperava que hoje as crianças teriam a sua festinha, mas parece que a maioria das mamães, aproveitando o feriadão, viajaram, levaram as crianças. Vamos aguardar uma oportunidade para que estejam todas aí para a sua festinha. E antes de tudo, eu peço a Deus que abençoe cada um do nosso irmão que está na estrada nesse momento. Muitos deles estão na estrada, muitos deles estão em casa, mas vão pegar estrada. E que Deus esteja guardando e livrando de todo mal, livrando de todo acidente. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo o espírito de acidente, para que nenhum dos nossos irmãos chegue aqui no início da semana contando algo que o nosso inimigo preparou. Ele pode preparar, mas já caiu por terra, porque o poder de Jesus é maior. Amém? Amém? Leiamos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Salmo 145, a partir do verso 1. 145. Ele nos diz assim. Eu aguardo um minuto, que eu gostaria que todos acompanhassem comigo. Fiquem tranquilos, eu serei breve na minha ministração, e o Senhor Jesus vai falar no nosso coração, amém? O Salmo 145 nos diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciará as suas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abre as mãos e satisfaz de misericórdia, de desejos, todos os viventes.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que os amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Senhor nosso Deus, na tua presença bendita e divina nos encontramos nesse momento. E nós temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque se nós estamos aqui nesse momento, é por causa da tua misericórdia, meu Pai. E o Senhor é bom, e os seus pensamentos são pensamentos de bênção para toda a humanidade. E nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, meu Pai, em que nós acabamos de ler a tua palavra, e a tua palavra será ministrada de acordo com a sua vontade, Senhor, para os teus filhos, para esse rebanho que aqui está. Eu quero dizer ao Senhor que estou aqui, meu Pai, diante de ti, como vaso, para que o Senhor possa me usar, meu Deus, nas tuas mãos, de acordo com a tua vontade, nem a minha. Quem sou eu, meu Pai, para poder falar de mim mesmo para um povo que o Senhor comprou com o seu sangue? Quem deve falar para os teus filhos é o Senhor, mas o Senhor usa os teus vasos, o Senhor usa os instrumentos, e eu peço ao Senhor nesse momento, que venha nos inspirar para poder falar somente aquilo que o Senhor quer, meu Pai, que toda palavra proveniente do homem caia por terra nesse momento, porque a tua palavra é viva e eficaz, ela não precisa ser inteirada, meu Deus, porque ela já é completa, assim como o Senhor é perfeito e completo. Portanto, meu Deus, eu peço ao Senhor que sonda os corações e coloque a palavra de acordo com a sua vontade, e que cada um dos irmãos que estejam aqui nesse momento, cada um deles, sejam abençoados, meu Pai, conforme a bênção que necessitam. Meu Deus, que toda a mente seja cativa à tua palavra, e que as preocupações ficam lá pelo lado de fora, meu Deus, para que o teu poder possa resplandecer nesse templo, nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse salmo, que foi escrito pelo rei Davi, nós não vemos o seu autor, o rei Davi, pedindo nada para Deus. Você leu esse salmo comigo, você observou? O rei Davi não está pedindo nada para Deus nesse salmo. E o que nós podemos também observar é que o interessante, que também nós não vemos o salmista agradecendo alguma coisa, porque aí ele estaria exaltando Deus por causa de uma bênção recebida. Ele simplesmente está exaltando a Deus. Nesse salmo todo ele está exaltando a Deus, não faz nenhum pedido para Deus, e nem está agradecendo nenhuma bênção que ele venha ter recebido. Ele exalta a Deus no Salmo 145, porque ele está impressionado com esse Deus tão tremendo e maravilhoso. E ele já começa a sua introdução, evangelista Vanderlei, chamando esse nosso Deus de Rei. Aqui no versículo 1 e 2, nós podemos ver o rei Davi colocando o Senhor Deus para si. Essa é a forma com que Deus se apresenta para Davi, como um rei. E no versículo 1 e 2, ele diz: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos.
Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome outra vez pelos séculos dos séculos. O rei Davi está impressionado com a magnitude e o poder desse rei. O esplendor, a luz, a claridade que vem de Deus para Davi. E nós podemos ver que é muito interessante que o rei Davi, quando ele chega para Deus, ele é rei. O rei Davi é o rei de Israel. Aqui ele está rei de Israel. E ele, quando chega para Deus, ele não chega como rei. Ele chega para Deus como servo. E ele ajoelha diante desse Deus e o adora como Rei Supremo. Ele poderia chegar diante de Deus como rei, porque ele era rei, assim como fez Herodes em outras ocasiões. Mas o rei Davi vê uma supremacia tão grande no Senhor Deus, que ele se retém, ele se abaixa perante Deus. E ele leva o seu pensamento e a sua voz a Deus e diga: eu te bendirei, ó Deus, Rei meu. E o que mais me impressiona nesses dois primeiros versículos desse salmo é que o rei Davi diz: eu te bendirei, eu te louvarei. Todos os dias da minha vida eu te louvarei, para os séculos dos séculos. O rei Davi, quando ele faz essa promessa, esse juramento para Deus, observe comigo e raciocina comigo a responsabilidade que ele está comprando para si. Eu te louvarei todos os dias da minha vida, ó Rei meu e meu Senhor. Para todos os séculos dos séculos eu te louvarei. Observe isso. O Senhor Deus escuta e guarda, porque Ele é Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e registra todas as promessas que nós fazemos. Deus registrou isso no seu livro de registro. Davi diz que o adoraria todos os dias da sua vida pelos séculos dos séculos. Isso se resume: eu te louvarei para sempre todos os dias. Isso me faz crer que o rei Davi estava prometendo para o grande rei Deus de Israel que todos os dias da sua vida ele arrumaria tempo para louvar a Deus, independente da situação, meu querido, independente das adversidades do mundo, independente das adversidades da vida, que são muitas, não são poucas, inclusive para ele, que era o rei de uma nação. Não pensemos nós que a pessoa está no trono da liderança de uma nação, que ele leva uma vida sossegada, não. Pode observar, todo presidente, quando senta no trono, o cabelo está preto, 6 meses depois está branquinho. Porque cada um de nós estamos sob sua tutela e sob sua responsabilidade para termos uma vida digna dentro da nossa nação. Rei Davi era responsável por toda a nação de Israel. Deus havia confiado aquele povo dentro da mão de Davi. E a pessoa, quando é rei, ele tem o direito de decidir pela vida das pessoas. Até a vida de cada um israelita estava dentro das mãos de Davi. E ele chega perante Deus, sendo ele rei, e se prostra como servo. Ele esquece do seu trono, ele se esvazia de tudo que é Davi, e como um servo, como um escravo, ele prostra diante de Deus e diz: eu te louvarei, ó Rei Deus meu, para todo sempre eu te louvarei, todos os dias da minha vida eu entoarei hinos de louvor ao teu nome. Davi, ele enxerga Deus como um rei poderoso, bondoso,
poderoso, supremo, amável, dono da vida, dono da alegria, dono da felicidade, dono da sorte, dono de tudo quanto um humano necessita para levar uma vida arregalada. Nesses 2 versículos eu vejo tudo isso dentro do coração de Davi. E por que Davi chama o Senhor Deus de Rei meu e meu Senhor? Quando nós estamos estudando sobre a vida de Davi, nós vemos que realmente o Senhor Deus tem liberdade de reinar dentro do coração de Davi. Davi, ele se entrega por inteiro, e a Bíblia comprova isso, que realmente o Senhor Deus encontrou espaço para reinar no coração de Davi. Davi era um servo que Deus usava, que Deus brincava, que Deus caçoava, que Deus abraçava, que Deus amava, porque o coração de Davi não havia espaço para nenhum outro Deus, para nenhum outro ídolo. Somente o Senhor Deus preenchia o coração de Davi. Aleluia. Por isso Davi era um homem honrado por Deus, de pastor de ovelha, rejeitado e esquecido lá no meio do pasto, sustentando carrapatos. Deus o tira e o coloca no trono como o rei da nação, escolhido e separado por Deus, simplesmente pelo fato de respeitar a Deus e ter a Deus como o único Deus da sua vida. Quem respeita é porque ama, e o rei Davi respeitava e amava o Senhor Deus. Era um homem que tudo que ele ia fazer, ele prestava contas a Deus. Deus, eu devo fazer ou não? Era um homem comum, era um humano como eu sou. Ele não foi rei toda a vida. Ele um dia ocupou o trono. Ele podia ter tido ali uma variação de caminho e ter entrado por umas veredas escuras e se afastado de Deus. Mas o rei Davi, ele buscava o Senhor todos os dias. Ele não enveredou por veredas escuras. Ele veio a pecar um dia, mas o Senhor Deus, conforme eu falei no início, Deus muitas das vezes, pela sua permissão, Ele permite que nós cometemos alguns equívocos, não porque nesse momento Ele nos esqueceu, não porque nesse momento Ele nos abandonou, é porque de vez em quando o Senhor Deus gosta de dar uma cordinha para saber que rumo vai tomar o seu servo. E muitas das vezes a gente come tanta corda que na hora de Deus trazer de volta tem que ser na base do chicote. Eu não sei se todos aqui conhecem carroça, porque isso é coisa de país pobre igual o meu país. O charreteiro, o carroceiro, quando quer trazer o burro ou o cavalo, eu não entendo bem disso, qual que puxa a carroça, ele traz na base do porrete. Mas muitas das vezes o burro só entende levando cacetada. Mas é assim que o Senhor Deus se apresenta para Davi, como um Deus, como um rei. E o rei Davi exalta a majestade desse seu rei, presta cultos para esse seu rei. Em nenhum momento ele se envaidece pelo seu trono de rei, mas ele se orgulha em saber que o seu rei é o Deus Todo-Poderoso, que comanda a sua nação e todo o globo da terra. E a segunda maneira em que eu vejo aqui nesse capítulo 45 de Salmos, que Deus se apresenta para Davi, é na forma de Deus grande e poderoso. Deus grande e poderoso.
verso 3 ao 6, vocês escutem simplesmente comigo, nos relata o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável, que é insondável. Uma geração louvará as obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. E falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis. E contarei a grandeza. E contarei a sua grandeza. Simplesmente, meus amados irmãos, é muito bom ouvir sobre a grandeza de Deus quando nossos recursos não representam nada. E quando nós estamos passando por momentos difíceis. Quando estamos passando por momentos difíceis, muitas das vezes nós temos uma fortuna. Muitas das vezes os nossos recursos, para nós, nossa visão, são suficientes. Às vezes nós tranquilizamos no nosso leito e lembrando do que nós angariamos, do que nós guardamos, e nos satisfazemos com aquilo. E pensamos: posso viver por longos dias, porque o que eu angariei e guardei vai dar conta de me sustentar, e eu posso deleitar em tudo isso que eu tenho. Mas muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós nos deparamos com uma situação em que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós ajuntamos, todo o tesouro, toda a fortuna não vai me servir para simplesmente nada. Porque existem coisas que nos pegam de surpresa nesse mundo, que somente o poder do Deus Todo-Poderoso pode resolver. Nenhuma fortuna de nenhum bilionário nesse mundo seria capaz de resolver algumas coisas. Se tivéssemos angariados muitos valores, o nosso dinheiro não teria deixado que o nosso pastor que aqui liderava fosse embora para o Brasil. Poderíamos ter todo o dinheiro dessa América, não teríamos força para segurar. Nosso coração dói quando lembramos que estamos prestes a ficar longe de uma pessoa tão amada quanto o pastor Anderson, ele e sua esposa. De que adiantaria eu ter milhões? Porque a força da lei dessa nação, ela não se encurva para milhões. Não é milhões que compram a força da lei dessa nação. Mas existe um que o seu poder pode reverter o quadro e trazer para nós tudo quanto nós perdemos e o nosso dinheiro não pode alcançar. Glória a Deus. Muitas das vezes a minha fortuna me incomoda, porque tem um ente querido no hospital. E a junta médica me diz agora: é você e seu Deus. Porque o que eu pude fazer, o que nós podemos fazer, o que a junta médica, o que a ciência nos dá de recursos já não serve para mais nada. Essa é a hora de curvarmos o nosso joelho e nos humilhar perante Deus, esquecer do nosso trono, esquecer do nosso reinado e nos humilhar como servo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque esse tem no seu
Ele tinha uma nação para governar. Ele tinha uma nação perseguida por outras nações. A sua ocupação e preocupação tirava o seu sossego. Mas isso não foi o suficiente para desviar a mente de Davi do grande Deus Todo-Poderoso. Todos os dias ele arrumava tempo para louvar e engrandecer o nome do grande Deus de Israel. E é lamentável ouvir e saber que a Israel de hoje é um pouco diferente. Muitos, eu não vou dizer todos, mas muitos dentro dessa Israel não está arrumando tempo, não é todos os dias não, às vezes todos os meses, quem dirá anos, para se curvar diante desse Deus e adorá-lo por alguns minutos. Muitas das vezes a igreja do Senhor Jesus Cristo está andando assim meio que sem forças, porque o Senhor Deus, ele pede que oremos todos os dias sem cessar. E Davi nos deixou esse exemplo. Não foi à toa que esse salmo ocupou toda uma página da Bíblia Sagrada, nos deixando o exemplo desse rei Davi. Nós deveríamos, todas as coisas que fizéssemos nos nossos dias, todas as coisas que fizéssemos no nosso dia a dia, deveria ser depois de termos arrumado um tempinho para louvar o nome do Senhor Deus. Quem sabe assim seríamos mais bem-aventurados do que somos, porque Deus veria que o meu coração realmente está voltado para si, que o meu coração realmente está convertido para Ele. Quem sabe assim a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da minha voz faria maior resultado, atingiria com mais impacto o coração do perdido. Muitas das vezes a culpa é minha, meu querido. Muitas das vezes a culpa é sua. Muitas das vezes a culpa é nossa. Do Evangelho do Senhor Jesus Cristo está tão banalizado sobre a face da terra. Está faltando compromisso da minha, da sua, da nossa parte. Adorar a Deus na essência da adoração. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus que construiu tudo isso que você pode ver e apalpar com suas mãos. Foi Ele quem fez. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu fiquei invocado, pastor Humberto, pastor Cássio, quando eu cheguei em minha casa no domingo que passou. Meu filho estava com a televisão ligada. Eu vou meter o porrete mesmo. Um camarada num programa de televisão, que eu não vou nem citar o nome para não dar moral, estava falando sobre a evolução. Eu chamei a minha esposa e falei: olha que camarada sem vergonha, ensinando para as crianças que o mundo caminha através de uma evolução e que a raça humana veio do macaco. Olha, escuta. Quem assistiu tal programa deve ter visto isso aí. Desavergonhado, pregando para as nossas crianças no meio escolar essa tal de lei de Darwin, que o homem é produto de uma evolução, banalizando e ignorando a criação do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia me diz, me afirma, e eu creio, que não existia nada no espaço sideral, não existia nada nesse cosmos. Era simplesmente um espaço vazio na imensidão.
Eu sou inteligente demais para acreditar num absurdo desses, querendo ofuscar o brilho do poder do meu Deus, pregando para as nossas crianças que o homem é proveniente de um animal que merece todo respeito, macaco. Mas eu não sou descendente de macaco. Eu fui feito com honra e graça pela mão de Deus, que soprou nas minhas narinas o teu espírito, e por isso eu glorifico e digo: Deus é criador da humanidade e de tudo que existe nesse planeta, porque Ele é Deus. Quem quiser ser descendente de macaco, faça bom proveito. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Não tem medo não, tá? O endereço é aqui em Salto Rio, Wall Street, número 7. Venha. Eu sei que muitos vão criticar. Eu sei que muitos vão meter a ripa. Meu nome é Jacinto. Tem sangue aqui. E defendo Deus até na espada. O sangue de Jesus tem poder. Sai pra lá, Satanás. Deus é um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. Há um tempo atrás, eu ainda era menino, 1900 e cafunga, a gente aprendia na escola que existia uma única galáxia. A Via Láctea, isso veio na minha memória agora e eu vou falar mesmo, não quero nem saber. A igreja me perdoe, mas escuta isso aí. Existia uma única galáxia, a Via Láctea. E depois, com o estudo da ciência, foi se descobrindo que Deus não se limitou a criar só essa galáxia. Deus criou bilhões e milhões de planetas, bilhões e milhões de estrelas, e cada uma está com o espaço de uma da outra de milhões e milhões de quilômetros. E Deus criou a Terra, e pela tua palavra criou tudo que nela existe, e depois, com o poder das suas mãos, criou o homem do pó da terra, onde não existia nada. Deus fez haver o tudo, porque Ele é poderoso, Rei do universo, Criador de todas as coisas. Agora me vem dizer que tudo isso que o meu Deus tem nasceu de uma explosão? Misericórdia, irmão, misericórdia. Acima de mim não, jacaré. Deus criou o homem, deu para ele o fôlego de vida. Adão e Eva não é conto da carochinha. Adão e Eva é real. Primeiro casal que Deus colocou na face dessa terra. E pelo amor de Deus, passe isso para as nossas crianças, até mesmo no meio universitário estão pregando isso aí. Que os nossos jovens não venham se envergonhar de dizer que crê na criação. Não venham se envergonhar, porque já virou chacota. A criação no meio universitário virou chacota. Muitos jovens têm vergonha de falar que é derivado da criação de Deus, porque prega-se por aí uma dita cuja evolução. Pra cá com esse negócio. De forma que a terceira forma em que Deus se apresenta para Davi é um Deus cheio de virtudes. Um Deus cheio de virtudes, poderoso, tremendo, criador, cheio de virtudes. Do verso 7 ao verso 9, nós podemos ver que está escrito assim. Eu já estou terminando, queridos. Perdi muito tempo aí metendo cacete nessa evolução. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Vejam só, queridos, as virtudes de Deus estão descritas nesse trecho. O salmista diz que a memória
teus santos te bendirão. Quais são as obras de Deus, querido? Todas as suas obras. A obra é a construção do universo, a instalação do globo terrestre, a colocação do homem aqui para o seu louvor, a criação, os animais, o verde, a água. Ah, mãe. A Bíblia diz, e eu creio, não havia nada nessa imensidão. Era um espaço vazio, sem nada. A Bíblia, quando diz nada, é nada. Com o poder da tua palavra, Ele criou tudo. E depois nos criou com tuas próprias mãos e soprou nas nossas narinas. E a tua benignidade para conosco dura para sempre. E as tuas virtudes nos alcançam e nos faz com que enxergamos a presença e vemos esse Deus, sentimos a tua presença e sentimos que Ele mora no nosso coração e temos convicção que Ele é poderoso para ir lá no hospital e fazer o que o médico não pode fazer e arrancar o Joanesi Júnior daquelas mangueiras, arrancar daquela cama e trazer para a tua família com muita saúde. Mas Deus levou o pai da irmã. É a tua vontade que foi prevalecida e não a minha. A vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Nós devemos orar e pedir a Deus a misericórdia de Deus, porque Ele tem misericórdia para dar. E Ele escuta a oração feita nesse lugar, porque Ele colocou essa casa como casa de oração. E ungiu os que Ele colocou aqui para ministrar a palavra. De maneira que eu encerro por aqui, dizendo para você que Deus é Deus, Criador, poderoso de todas as coisas. E que Ele tem poder para entrar no teu lar e mudar a situação. Aquilo que caminha mal, Ele tem poder para fazer caminhar bem. Mas convoco você também a saber que todos os problemas dessa vida, não estamos sozinhos com Ele. O Senhor Deus está conosco nos nossos problemas. E se depositarmos a nossa confiança nele, os nossos problemas serão resolvidos da melhor maneira possível, porque Ele está conosco e Ele é Deus. Amém. E Ele ainda me diz: eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não preciso estar comendo folha de árvore, porque eu não sou macaco. Eu como daquilo que Deus me dá. Através do meu salário, Ele me dá força e saúde para trabalhar. Coitado do macaco, ele não merece isso que andam fazendo com ele por aí. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ponham-se de pé. Aleluia. Ponham-se de pé em nome de Jesus, por gentileza. Glória a Deus. Eu gostaria de orar pelos irmãos. Se existe alguém entre nós que quer caminhar aqui na frente, é livre, irmão, ninguém é obrigado. Se existe alguém que acha que necessita da oração para que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, entre na tua vida e te dê forças para que você passe a ter um pouquinho mais de tempo para Deus, e que Ele possa também entrar na sua situação e resolver o seu problema, esse problema que você sabe e eu não sei, mas Ele sabe, para te dar força para lutar e vencer esse problema. E lá onde está a tua família, com o poder maravilhoso que Ele possui, e entrar na situação e remover o que te incomoda e trazer à tona. Ele diz que Ele é poderoso para trazer à tona o desejo dos seus filhos. Se você precisa disso, caminhe aqui na frente, você vai receber a oração. Agora, se você não quer, nós vamos orar para todos de igual modo. Ali vem uma irmã, aqui vem outra irmã, ali vem outra irmã, lá vem outra irmã, lá vem um irmão, outra irmã, outro irmão. Eu gostaria de pedir aos pastores que me ajudassem nisso.
evangelista, pastores, vamos estar orando para esse povo. Enquanto eu oro aqui, os irmãos oram por eles aí. Os irmãos podem começar. Senhor meu Deus, diante da tua presença divina e augusta, nós estamos levando agora a nossa voz em oração ao trono da tua graça. Nós sabemos que o teu Espírito está aqui conosco, e através do teu Espírito nós podemos sentir a presença de Jesus Cristo, e Ele detém, ó Deus, todo o poder nas tuas mãos. Tudo aquilo que é impossível para mim, para o Senhor é possível. Toda aquela doença que para os médicos é um desafio, para o Senhor é simplesmente um toque, simplesmente um olhar. Deus, Criador de todas as coisas, Deus poderoso, Rei do universo, nós oramos ao Senhor nesse momento, para que o Senhor esteja, ó Deus, tocando, meu Pai, em cada vida aqui agora. Meu Deus, aquele problema tão tremendo que a minha irmã, o meu irmão, não tem força, Senhor, para estar orando por ele, para estar, Senhor, se livrando da situação. Ó Deus, em nome de Jesus, entra agora, Senhor, com a resolução, entra com o teu poder, entra, Senhor, com a tua graça. Assim como